Estou abrindo agora o material didático que eu disponibilizei para vocês. Nós estamos na lição 5 do terceiro trimestre da revista da CPAD, né? Lições Bíblicas, e o tema dessa semana é a dessacralização da vida no ventre materno, ou seja, o aborto, né? Como que a nossa sociedade está se comportando em relação ao aborto. Bom, o tema do trimestre, ele trata dessa religião da Babilônia, a Babilônia apocalíptica, e nós sabemos que a religião da Babilônia, a religião do mundo antigo, até os gregos, né, eles sacrificavam crianças. Entre os cananeus isso era comum também. Por quê? Porque essa prática nasceu na Babilônia. E o sacrifício, seja ele consciente, alguém entregando, como a Bíblia diz, a uma divindade chamada Moloque, tá ok? Ou mesmo hoje um sacrifício que é feito de uma criança por outro motivo, porque a mulher diz que ela tem direito ao corpo dela, porque a lei que vigora com ela é a lei do corpo dela. Então, em todo sentido, quem trabalha para atrapalhar a vida da humanidade é o criador dessa religião da Babilônia, né? Ou seja, é Satanás. Então, o trabalho que a igreja cristã tem que fazer contra o aborto na luta, continuar discursando, né, contra o aborto, tem que ser algo realmente forte, claro, para que a humanidade saiba, olha, as decisões que vocês estão tomando, vocês estão matando uma vida. E nessa aula, então, eu vou acrescentar alguns comentários até de leis que estão sendo votadas no Brasil e o comportamento do mundo sobre esse tema, sobre o aborto. Bom, seguindo aquela nossa regra, a partir da página 2, nós temos aí o tema da nossa lição, e lembrando, o texto que está em negrito, com cores escuras, é o texto original da revista. Quando eu for colocar um comentário extra, eu coloco em verde para vocês, tá ok? Bom, então o primeiro comentário extra que eu coloquei aí para vocês, logo após a introdução está no final da página 4, então na página 5 eu inicio um comentário aí, já que a introdução fala exatamente sobre o sacrifício de crianças, né, a vida no ventre materno, ok? Então aí na página 5 eu comento a religião da Babilônia e o sacrifício de crianças, né? Então aquela religião do mundo antigo, eu já contei em outros momentos para vocês, todo estudioso de religião antiga sabe, a religião dos gregos, dos romanos, dos cananeus, a religião do mundo antigo, até a religião aqui dos incas, astecas e mais, segundo a Bíblia, nasceu em Babel, logo depois do dilúvio. Tá ok? Então nasceu em Babel. E essa religião, ela de alguma maneira, ela continua até os dias de hoje, influenciando no mundo, tá ok? E de uma certa maneira exigindo esse sacrifício de crianças. Então eu coloquei aí também na página para vocês o comentário, ele diz: o sacrifício de criança nos dias atuais se apresenta de outra maneira. Então, olha, no mundo antigo tinha esse sacrifício que as crianças eram apresentadas diretamente. Esse sacrifício ainda existe. De vez em quando grupos espíritas são presos aí com sacrifício de crianças, tá ok? Mas quando eu digo de outra maneira, eu estou falando exatamente de uma maneira que hoje é indireta. As pessoas não tiram a vida de uma criança para consagrar ao demônio, mas elas estão banalizando a alma que está ali naquela criança. O comentário prossegue. No dia 22 de julho de 2023, o dia que eu estava fazendo essa pesquisa, o site de estatísticas mundiais, eu coloquei esse site aí, o link completo para vocês. É um site interessante. Ele vai dando estatística de quantos morrem, por exemplo, de AIDS por minuto. Ele vai fazendo uma atualização por minuto. Então vejam que ele informava nesse dia 22, né, 3 dias atrás. Ele dizia: população mundial nesse momento, 8 bilhões. Mortes por ano, 33 milhões. Ok?
Agora observe o número de abortos. Isso aqui no ano de 2023. Até essa data, 22 de julho, o número de mortes em 2023 tinha sido de 33 milhões. E alguns quebrados, 772.490. Agora, ele lá também te informa quantos abortos já ocorreram no ano de 2023 até essa data do dia 22 de julho. Se você for lá hoje, esse número já até mudou, ok? Mas observe a quantidade de mortos no mundo, 33 milhões, e o número de abortos. Esses aqui são abortos legais, eles dizem que há muito aborto ilegal. Então, cada aborto daquele ali, o que nós cristãos acreditamos? Que existe uma alma ali, ok? Independente de ainda estar no ventre da mãe, existe uma alma, existe uma vida. É por isso que o aborto ainda é crime no mundo. Mas, irmãos, realmente faz parte desse sistema maligno o plano de banalizar a vida humana pelo fato de eu ainda não ver um corpo formado. O corpo está ali no ventre da mulher, eu não estou vendo ele na minha frente, ainda não é uma criança que pode chorar, eu não ouço o choro dela, o que é? Então eu posso tirar a vida dela. A mentalidade é essa. É isso que o cristão tem que falar para que as pessoas ouçam, né? E também os governantes ouçam, porque com certeza os governantes poderiam fazer mais para salvar essas vidas, ou seja, diminuir esse número de abortos. Mas nós veremos que eles estão trabalhando para aumentar o número de abortos. Ou seja, o número de abortos, mesmo você convivendo num mundo de guerras, em pestes, com coronavírus ainda no mundo, uma série de doenças e catástrofes, você tem quase empatado o número de abortos com o número de mortes no mundo. Bom, menos de 9 milhões. O comentário prossegue. O número de crianças sacrificadas representa 73% das mortes no mundo. Se considerarmos o fato de estarmos em uma guerra, este número é ainda mais representativo. Se considerarmos também a informação da Organização Mundial de Saúde, que diz haver um grande número de abortos ilegais que não entram nessa contagem, podemos estar em um horrível patamar em que o número de crianças sacrificadas no aborto seja o mesmo número de mortos em todo o mundo. Mortos por guerra, doenças, acidentes, violência se somariam para se igualar ao número de almas que foram impedidas de vir a este mundo. Prosseguindo nessa comparação, os 4 milhões de mortos por câncer no ano representam 18% dos abortos. Olha só, irmãos, segundo esse site de estatística, já morreram em 2023 por câncer. Ele dá lá, vamos dizer, diversos problemas, diversas estatísticas, né? Eu destaquei aqui algumas. No caso, as mortes por câncer, que é uma das piores enfermidades da humanidade. Então, em 2023 morreram 4 milhões. Então, pense, abortos 24 milhões, mortos por câncer 4 milhões, tá bom? Ou seja, os mortos por câncer representam 18% dos abortos. Quando vamos comparar esses números, tá bom? O número de abortos é muito maior e os mortos por câncer são cerca de 18%. O comentário prossegue. Os 934.358 mortos por AIDS, esse é o número de mortos por AIDS no mundo. Não chega nem a 1 milhão. Ok? Não chega nem a 1 milhão. Os 934 mil mortos por AIDS no ano representam 3% dos abortos. O mesmo site nos apresenta o espantoso número de 44 milhões de pessoas infectadas com HIV. Eu quis colocar aqui na estatística também, porque você veja, o mundo ele está até trabalhando, vamos dizer, de uma maneira justa, investindo muito dinheiro para que as pessoas que contraíram
esse vírus, né, essa síndrome, eles tenham uma vida melhor. Você já deve ter ouvido falar, são os coquetéis. Eu vou comentar aqui agora abaixo, ok? Mas se você for ver, né, o valor que se gasta com os aidéticos, você tem que pelo menos dividir, criar um apoio para tentar salvar esse número tão grande de crianças que estão sendo sacrificadas. E por que esse número é alarmante? 44 milhões de pessoas infectadas. Só que o número de mortos por AIDS está sendo menor por causa dos coquetéis. Veja, o comentário prossegue. O mundo, entre aspas, esqueceu da AIDS graças a esses coquetéis que têm salvado muitas vidas. Esse esquecimento está elevando o número de infectados de maneira preocupante, que tem gerado a seguinte pergunta: e se esse coquetel não fizer mais efeito? Eu vou citar um exemplo para vocês. Eu trabalhava no mercado financeiro no final da década de 80 e eu me lembro que começaram a surgir aqueles casos de AIDS e as pessoas ficando assim, definhando, e teve uma artista famosa, né, da Globo que teve AIDS, teve cantor famoso, então o mundo ficou espantado com a AIDS, as pessoas começaram a tomar cuidado, só que nesse intervalo, o que aconteceu? Começaram a surgir remédios, coquetéis, esses coquetéis aqui, você pode pesquisar na internet, são uma série de vitaminas, remédios, que faz a pessoa ter uma vida mais prolongada. Com isso, as pessoas começaram, coloquei ali entre aspas, esquecer da AIDS, já não existe uma preocupação, tá ok? Com quem você vai se relacionar, ok? E as pessoas começaram a relaxar nesse sentido, do cuidado com a AIDS. Então eu coloquei aí uma possibilidade que eu falo, Deus livre guarde, mas vamos dizer que esse coquetel pare de fazer efeito. Então nós temos um número crescente de contaminados por AIDS. Lembrando, esse número de 44 milhões são os contaminados no ano de 2023, que eles em algum momento vão para os agentes de saúde nos países. Então veja, é um número de contaminados muito grandes, ok? 44 milhões de infectados pela AIDS, ok? Bom, prosseguindo agora na página 6, o número de abortos no mundo em 2023 até o dia 22 de julho, 24 milhões, representa 4 vezes mais o número de judeus mortos no Holocausto nazista, 6 milhões durante a Segunda Guerra Mundial. Ou seja, o número de abortos que a Organização Mundial de Saúde declara, né, vamos dizer, ser normal, ou eles quererem melhorar esse número por ano, ele já é 4 vezes maior do que o Holocausto nazista. Então, é um número para a humanidade pensar, né? Então, esse tema da revista de escola dominical, ele é realmente muito importante. E prossegue. A Organização Mundial de Saúde afirma que o número de abortos deve ser melhorado. E para eles, isso significa aumentar o número de abortos. Eles estão incentivando países que criminalizam o aborto, como os Estados Unidos chegou a liberar, depois criminalizou. Eles criticam esses países. Eles querem facilitar o aborto. Então são números muito altos para você pensar que isso aqui é algo que tem que ser aumentado. Vou nem usar o termo melhorado, mas é o termo que eles usam. Vamos melhorar esse número, né? Ou seja, vamos aumentar esse número. Por aí nós vemos realmente a falta de sensibilidade das pessoas. E eu comento, era para a Igreja Católica, que faz parte da Organização Mundial de Saúde e funciona como observadora, estar fazendo severas críticas, mas ela está calada. Quando pergunto à Igreja Católica, ela fala o seguinte: não, nós somos contra o aborto, porque, claro, o cristão tem que ser contra o aborto. O cristão que vota em pessoas que são a favor do aborto, ele está votando a favor de pessoas que trabalham para tirar a vida, né, impedir que almas venham a esse mundo. Ok? Vamos lembrar que nós, os cristãos, nós somos criacionistas, ou seja, nós acreditamos que no momento em que um feto está sendo gerado no ventre da mulher, em algum momento
Deus cria uma alma e coloca a alma ali. Para aquele feto, ele não é como um feto de um cachorro, de um animal, como não. Ele passa a ser um ser espiritual também. É o que nós acreditamos. Tá bom? Então, como eu disse, a Igreja Católica ela funciona como observadora. Okay? Mas ela não condena a Organização Mundial de Saúde. Porque o que a Organização Mundial de Saúde faz é horrível, né? Veja, ainda nessa página eu coloco: a Organização Mundial de Saúde recomenda a descriminalização do aborto. Está aí o endereço completo para vocês poderem ler o artigo. Eles dizendo que todos os países devem descriminalizar o aborto. Né? No Brasil ele ainda é crime, mas nós veremos que existe propostas para que o aborto seja descriminalizado. No final da página 6 eu ainda comento: Igreja, Santa Sé integra a Organização Mundial de Saúde com o Estatuto de Observador Permanente, ok? De 1º de julho de 2021, quando a Igreja Católica começou a integrar a Organização Mundial de Saúde. Ou seja, era para eles estarem criticando. O evangélico cristão ele tem que criticar, porque está banalizando a vida. Infelizmente, a Dilma, quando era presidente, né, ela comparou a extração de um dente. Ou seja, você tirar a vida, você matar uma alma, é o mesmo que extrair um dente. Mas essa é a filosofia de alguns grupos. É a filosofia de alguns grupos. Eles podem até não saber de onde vem essa ordem, mas que essa ordem vem do inferno, vem. Essa coisa para a humanidade ficar insensível com uma alma, né, que é impedida de vir ao mundo e com números tão grandes, ok? Bom, eu coloco um outro link aí, uma outra notícia. OMS defende direito ao aborto após polêmica nos Estados Unidos. Se você for ler esse artigo completo, tá aí o link, você vai ver que os Estados Unidos chegou a liberar o aborto, depois voltou atrás, né, criminalizou novamente o aborto, e a Organização Mundial de Saúde diz que está errado, tem que aumentar esse número de abortos. Uma outra notícia que eu coloquei para vocês: relatoras de direitos humanos elogiam a aprovação da lei do aborto na Argentina. Eu achei tão significativo, né? Elas são relatoras dos direitos humanos. Elas são relatoras dos direitos humanos. Mas o direito humano, exatamente ao início da vida, elas trabalham para roubar, né? Para tirar dessas crianças. Agora veja o que o site, esse site da ONU, as palavras da ONU sobre os religiosos, tá bom? E qual deve ser a atitude da ONU e das outras organizações sobre esses religiosos que eles tratam como pessoas que querem impedir uma justiça, por exemplo, do aborto, tá ok? Ou seja, coloca os cristãos como os problemáticos da sociedade. Veja o que diz o site, né? Ele diz: o uso de crenças religiosas para justificar violações de direitos deve ser proibido, diz especialista da ONU. Olha, o que ele já está dizendo? Ele está dizendo que tem que interferir na religião e proibir a religião, tá ok? De se pronunciar, porque eles estão violando direitos. Entre as coisas que violar direitos, vocês vão ver aqui, é o aborto. Ou seja, você se posicionar contra o aborto, você está violando o direito de outro. E que isso tem que ser proibido. O aborto está na lista deles. Observe, ele prossegue. Em seu relatório, o especialista da ONU exorta os estados a revogar as leis de discriminação com base no gênero, incluindo aquelas promulgadas com referência a considerações religiosas que criminalizam o adultério. Criminalizar pessoas com base em sua orientação sexual ou identidade de gênero real ou percebida, criminalizar o aborto em todos os casos e facilitar práticas religiosas que violam os direitos humanos. Ou seja, eles estão criticando os religiosos, né, por eles criminalizarem
pessoas com base em sua orientação sexual. Aqui nós temos que corrigir. Nós não criminalizamos ninguém. Nós não pedimos perseguição de ninguém. A única coisa que os religiosos fazem é dizer o seguinte: o que está escrito na Bíblia é pecado, é contra a vontade de Deus, é contra o plano de Deus. O mesmo que nós dizemos quando nós encontramos a pessoa alcoolizada, eu vou dizer para ele: olha, isso é pecado, mas eu não estou criminalizando ele por ele beber álcool. Isso é uma escolha dele. Agora, segundo a Bíblia, eu tenho que dizer: olha, você está fora do plano de Deus, você está pecando. É isso que o cristão faz em relação a essa ideologia de gênero. E a ideologia de gênero, o cristão ele critica, porque ela trabalha desde a infância para convencer as crianças de que ela pode escolher qual sexo ela vai praticar quando ela crescer. E isso é errado, isso é inconstitucional. A Constituição brasileira diz que a criança ela é vulnerável, ela tem que ser protegida. Não é algo para você colocar para a criança, tá bom? E colocou aqui, criminalizar o aborto. Então os religiosos não criminalizam o aborto. Os religiosos dizem que abortar é pecado. Mas vejam, a ONU coloca que a nossa crítica religiosa, segundo o que está na Bíblia, ela é uma criminalização de quem aborta, ok? E diz que isso deve ser proibido, que essas nossas opiniões devem ser proibidas. Agora, vocês vejam como a coisa está, vamos dizer assim, realmente num rumo muito difícil para a humanidade. Na página 8, eu coloco uma notícia sobre o Brasil. Tem o link completo para você ver o artigo completo, tá bom? A posição do Brasil sobre a liberação do aborto. Existem partidos, os partidos ligados à esquerda, que eles solicitam, pedem ao STF para descriminalizar o aborto. Então, vejam, um dos artigos que vocês vão encontrar na internet, são muitos comentando sobre isso. O que eu coloquei aí do UOL diz o seguinte: sem clima, STF trava há 4 anos discussão sobre descriminalização do aborto. Em pauta nos últimos dias, em razão da decisão da Suprema Corte americana e de casos polêmicos no Brasil, a descriminalização do aborto ainda é tema dormente no Supremo Tribunal Federal. Desde 2017, uma ação sobre o assunto tramita na Corte e não há expectativa de que seja julgada nos próximos meses. A ação que corre no STF foi promulgada pelo PSOL, que é um partido, né, de esquerda, e pede a descriminalização do aborto, preste atenção, nas primeiras 12 semanas de gestação. 12 semanas, vai dar 3 meses, né? Hoje, o aborto é considerado crime para a mulher que o comete, pena de 1 a 3 anos, e também por quem o faz em uma gestante, com ou sem o seu consentimento, pena de 3 a 10 anos em casos sem consentimento. Olha, quando vocês veem, eu botei abaixo uma outra notícia, né, do site do Senado, que a primeira turma do STF considera que aborto até 3º mês não é crime e livra médicos. Ou seja, um primeiro grupo, tá bom, de ministros do STF já disseram que aborto até o 3º mês não é crime. Quando você vai ler, você ouve argumentos como até o 3º mês não existiria alma. Então você pode tirar aquela vida. Bom, de onde essas pessoas tiraram isso? O único caso que eu conheço que prega que até o 3º mês não existe alma é o islamismo. O islamismo é que prega isso. Ou seja, normalmente os esquerdistas eles são ateus, né? Muitos, né? Nem todos, mas nesse caso parece que eles simpatizaram com a doutrina islâmica. Mas para vocês verem como o Brasil também está no caminho de descriminalizar
o aborto. Era para a sociedade estar investindo dinheiro, né? Olha, para cada moça que chegar em um hospital, a sociedade se sacrificar. Existe tanto imposto nesse país, diminui o que se gasta com os políticos, diminui o que se gasta com tempo de TV, né? E vamos dar uma oportunidade para essas almas nascer. Ó, cada menina dessa, olha, você vai ter ajuda tal por 20 anos, até ele se tornar de maior, 21 anos, ok? Você vai ter tal ajuda para você poder ter condições de criar essa criança, 3 mil, 5 mil por mês, não sei, né? Um valor para que aquela mãe possa criar. E a presidência do Brasil, o sistema de saúde do Brasil, era para começar a pegar essas crianças e começar a mostrar na TV, né? Essa criança, olha, que nasceu, faz parte do programa do governo, né? Essa criança, ela não estaria neste mundo se nós tivéssemos deixado aquela moça fazer o aborto, porque isso vai mexendo com o sentimento das pessoas, para o ser humano ver o que ele está fazendo. Eu cito como exemplo, por que os Estados Unidos saiu da guerra do Vietnã? Porque começaram a filmar soldados chegando no hospital, faltando braço, outro faltando perna, e as mães, quando começaram a ver os filhos dela lá, eu vi meu filho passou lá sem o braço, e aquelas mães começaram a fazer um protesto nos Estados Unidos, né? E o protesto foi aumentando, e aquilo foi um dos motivos que levou os Estados Unidos a abandonar aquela guerra, porque você sabendo que morreram, sei lá, 10 mil, 20 mil, agora você vê as imagens das pessoas sendo carregadas, faltando pedaço, e ali toda ensanguentada, aquilo ali mexeu com as pessoas. Então eu penso que o governo poderia fazer isso, né? Pegar, trabalhar pela vida e não trabalhar contra a vida. Era para a ONU fazer isso. Quanto que a ONU gasta, né, para promover esses abortos no mundo? Olha, investe para salvar a vida daquelas pessoas que não querem abortar, né? Mas virou algo assim banal, como extrair um dente. É inacreditável, mas essa foi a expressão da presidente, né? Então, quando eu falo para as pessoas, tomarem cuidado, que a esquerda ela tem uma agenda, nós temos que falar isso, né? Eu ainda coloquei aí também, olha, na página 8, o aborto é uma pauta da agenda LGBT. Você pode ver como eles estão envolvidos, tá certo, nessa questão. E olha, eu coloquei um link para vocês aí, né, de uma notícia horrível que eu tive essa semana. Eu botei um vídeo aí para vocês verem, tá bom? Esse vídeo aí é um padre católico. Eu tenho falado para vocês das coisas estranhas que têm acontecido no mundo. E aí eu coloquei um comentário. O padre católico Álvaro Mendes, nesse vídeo que eu coloquei o link para vocês aí acima, critica o Papa Francisco por esse ter promovido Victor Fernandes, simpatizante LGBT. O padre reclama que Victor Fernandes, que para muitos é homossexual, sendo consagrado a cardeal, poderá se candidatar a Papa na substituição de Francisco. Ou seja, o próximo Papa dos católicos poderá ser um homossexual. Os católicos vivem um grande dilema, e agora eu comento, né? Então o que ele está falando é isso. Nesse vídeo, se você ver, ele reclama porque o Papa está colocando como cardeal um homem que é ligado ao movimento LGBT, ou seja, ele é ligado ao movimento homossexual, que dizem que ele é homossexual. E ele sendo colocado como cardeal, ele é um candidato a Papa. Então esse padre, ele reclama, né, dizendo que você ter um Papa homossexual seria o fim da Igreja Católica, né? Bom, aqui eu aproveito, nessa interpretação da Igreja Católica como sendo a Babilônia apocalíptica, lembre-se que no Apocalipse está escrito que o anticristo e a besta vai destruir a Igreja Católica. Eles vão destruir, no caso vai destruir a Babilônia apocalíptica, né? Essa religião da prática do culto aos mortos. Então veja o que está acontecendo. O comentarista da revista não quis se posicionar. Agora, se nós temos um agente do mal que é profetizado no Apocalipse,
que vai trabalhar para enganar a igreja, que perseguiu e matou a igreja, mas que vai ser uma falsa religião, por isso é simbolizado em uma mulher, ok? E todos os intérpretes concordam nisso, ela é uma religião, ok? Nós temos que nos posicionar. E veja, essa religião, sabendo que o aborto está ligado à agenda LGBT, ok? E o Papa agora coloca um homem ligado a esse movimento como cardeal, ou seja, um possível Papa no futuro. Aí veja o que eu comento à frente. Eu digo, os católicos vivem um grande dilema. Eles pregam que o Papa é infalível nas suas decisões religiosas. Agora eu pergunto, como condenar a atitude do Papa Francisco em promover um simpatizante LGBT? Então, é mais um ponto para nós observarmos. A Igreja Católica ela vem adotando heresia atrás de heresia na história. Uma delas é essa atitude de dizer que o Papa ele é infalível nas suas decisões religiosas. Então, o que esse padre teria que fazer se ele realmente é um católico e acredita nesse dogma, né, que o Papa ele é infalível? Ele não poderia estar criticando o Papa. Ou seja, se o Papa colocar um homossexual lá, como esse padre está reclamando que colocou como cardeal, e ele se tornar o Papa no futuro, os católicos terão que aceitar, já que eles dizem que o Papa ele é infalível nas suas decisões. Bom, o comentário prossegue. Não há diferença entre o aborto e o sacrifício de crianças no mundo pagão. A mulher que aborta pode fazê-lo por diversos motivos, mas Satanás, como agente do mal, que odeia a humanidade, continua com a prática antiga de tirar a vida de almas que estão nascendo para este mundo. Irmãos, por que o sacrifício de crianças no Antigo Testamento, principalmente no mundo antigo, naquela religião que é sabido que nasceu na Babilônia? O ódio de Satanás pela vida. A humanidade, irmãos, eles têm uma vantagem em relação aos anjos. A humanidade ela tem uma vantagem em relação aos anjos. Por quê? Porque a humanidade ela se reproduz, surge nova vida. E eu digo que a vida ela é, no meu entender, o maior argumento que nós temos hoje para evidenciar a existência de Deus, evidenciar a existência de um Criador. Por quê? Não tem como, o evolucionismo nunca vai explicar o código que o homem tem dentro dele, que combina com o código da mulher. Como que isso pode surgir por acaso? São códigos de bilhões, né, de informações que se combinam só entre o homem e a mulher, ok? Para gerar uma nova vida. Aquilo ali existe um código DNA que a ciência diz. Por isso eu até coloquei, né, aqui agora na página 10, que é o capítulo 1 da revista, com a concepção de Cristo, o nascimento de Jesus, que nasceu de uma virgem, e eu comento no capítulo 10. Com o avanço científico, sabemos que o surgimento de uma nova vida é um processo altamente complexo, onde o DNA, código da vida do homem, é transmitido para o DNA da mulher quando seu óvulo for fecundado. E esta combinação dá início a um processo que resultará em uma nova vida, ou seja, um filho. Tá bom? Então, uma pausa aqui para explicar esse ponto para vocês. Então, Satanás, pelo que nós vemos na Bíblia, ele tem um ódio por esse surgimento de uma nova vida. Tá bom? Por esse surgimento de uma nova vida. E uma vida que está nascendo, nós vemos realmente que Satanás sempre exigiu o sacrifício de crianças. Aqui no Brasil teve uma artista famosa que ela foi acusada de ter entregue uma criança exatamente num sacrifício espírita, tá bom? Pelé teria acusado a Xuxa, né, que seria a pessoa. Eu não sei se isso foi provado, nem tem como ser provado, mas sabemos que existem histórias, de vez em quando a polícia descobre locais que até hoje grupos espíritas sacrificam crianças. Tudo isso vem desse ódio de Satanás contra a humanidade. Essas pessoas que estão defendendo o aborto, eles não sabem quem está por trás dessa ideia. Quem está por trás dessa insensibilidade. Porque você olhar esse número,
né, de 24 milhões de abortos no mundo no ano de 2023, até agora, essa data, esse número continua crescendo, mas já aconteceram 24 milhões, tá bom? E 33 milhões de mortos por doenças, peste, acidente, guerra. Então é um número muito alto, e que a humanidade deveria estar trabalhando para diminuir esse número, criando recurso para as mulheres, ajudando, né, aqueles que são mais pobres. Mas não, eles não fazem isso. Eles estão querendo aumentar esse número. Bom, veja, eu digo, a profecia dizia que o Salvador seria chamado semente da mulher. O que significa isso? Gênesis 3,15. E porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua semente e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. O termo semente deriva do grego sêmen, e a ciência afirma que a semente da vida está no homem. Mas Jesus Cristo é a semente da mulher, ou seja, ele não nasceu de Adão, né? Então, Jesus Cristo é a semente da mulher, porque ele não teve a participação do homem. Como a ciência hoje nos explica, é interessante. Então, nós sabemos, né, que a mulher tem um óvulo com um código de DNA ali aguardando uma combinação. E Deus, ele é poderoso para criar exatamente esse, né, que hoje a ciência chama de sêmen ou esperma, tá bom? Esse sêmen vem de semente no grego. Deus então criou esse sêmen e fecundou o óvulo de Maria. Essa seria a descrição, né, como ocorre de uma virgem conceber. Deus fecundar o óvulo dela, criando, tá bom? Essa semente, sem a participação de um homem, tá, ok? Pois bem, na página 11, no comentário que fala da miraculosa concepção de Maria, tá bom? Eu coloquei uma questão aí, que é uma questão apologética, para vocês colocarem na aula. Vocês vão encontrar vídeos no YouTube de algumas pessoas negando que existisse uma profecia no Antigo Testamento de que Jesus deveria nascer de uma virgem. São os liberais teológicos. E, por exemplo, tem um professor judeu, que é até um bom professor, ele tem um canal chamado Professor Responde, se você procurar. Mas ele, nesse canal, ele segue essa linha liberal teológica, fazendo um comentário sobre o cristianismo, dizendo que foi um erro do Novo Testamento, tá bom? Dizer que a profecia de Isaías anunciava o nascimento do Messias através de uma virgem. Então eu vou analisar aqui o que ele falou, o que outros falam, tá bom? Para poder mostrar que a profecia deve ser interpretada assim, que Jesus nasceu de uma virgem. Mateus está correto. E o que ele sugere é que Mateus teria errado, né, que todos os cristãos teriam errado essa profecia de nascer de uma virgem e teriam então inventado aquela história, né? Horrível, mas vamos lá. Isaías 7,14 é o nosso texto. Portanto, mesmo o Senhor vos dará um sinal. Eis que uma virgem conceberá e dará à luz um filho, e será o seu nome Emanuel. Bom, esse texto ele é interpretado, o Novo Testamento diz, né, Mateus diz, né, que é o cumprimento em Jesus. Maria, sendo virgem, ela concebeu, tanto que diz que José não a conheceu até que ela concebeu. Ok? Então, não existe profecia de que Maria continuaria virgem após o nascimento de Jesus. Tá bom? Se tivesse a profecia, eu pregaria porque o milagre aconteceria, mas o nascer de Jesus não tinha como ela se manter virgem. A profecia dizia que ele nasceria de uma virgem. Tanto no Éden, quando é dito que Jesus é a semente da mulher, automaticamente, como você interpreta isso? Que não teria participação do homem. Ok? Então, você subentende que Deus faria um milagre, porque não teria participação do homem. E nesse caso, não tendo participação do homem, já faz sentido também você acreditar que viria de uma virgem. Tá bom? Eu comento então, o termo virgem, nesse texto de Isaías, é tradução do hebraico Yamá, que segundo o dicionário hebraico Strong, pode ser traduzida por virgem, jovem ou moça. Alguns intérpretes têm sugerido que a profecia não falava de uma virgem,
mas de uma jovem. Então veja, o texto ele pode ser uma jovem, uma virgem ou uma moça. É a palavra no hebraico. Ela não significa só virgem. Tudo bem, realmente o dicionário diz isso. Então aqueles que falam que a palavra pode significar virgem, mas também pode significar jovem ou moça, eles estão corretos. Se você vê esse canal do Professor Responde, ele faz esse comentário e ele diz o quê? Tem uma parte do seu vídeo que ele fala que a palavra pode significar virgem, mas também pode significar jovem. Quando você diz que pode significar, está dizendo que a palavra não define. Então ele não deveria afirmar que o texto, que a interpretação dos cristãos está errada. E mais à frente ele afirma. Ok? Pois bem, então vamos explicar. O argumento apresentado pelos opositores é que a palavra não significa necessariamente uma virgem. Isso está certo. E eu coloco, como responder essa questão? O profeta Isaías escreveu essa profecia próximo do ano 700 da era cristã. Cerca de 500 anos após a sua profecia, né, no ano 200 a.C., um grupo de 70 eruditos judeus se reuniu para traduzir o Antigo Testamento hebraico para o grego. Eles vão traduzir a chamada Septuaginta, você já deve ter ouvido falar, tá bom? Então, olha, 200 anos antes de Cristo, 500 anos depois da profecia de Isaías, tá ok? Eles se reuniram, né, para fazer essa tradução. Eles foram contratados por um governador grego, no período do domínio grego do Egito, e eles foram lá para aquela região e eles vão então fazer uma tradução do hebraico para o grego. O comentário prossegue. Estes 70 eruditos fizeram a tradução que ficou conhecida como Septuaginta. Nela, o termo Iama foi traduzido para o grego Partenos, que se traduz por virgem. Estes 70 sábios viveram em uma época que devemos confiar historicamente na sua tradução. Logo, nos seus dias, o termo Iamá era entendido como uma virgem, e os 70 eruditos traduziram como virgem. A Septuaginta é um documento respeitadíssimo na história, né? Então, como história, ok? Eu falei ali, como história, nós temos que, então, ver qual era a interpretação histórica naquele momento. É o documento que nós temos. Então, nós estamos a 2.700 anos da profecia de Isaías. Tá bom? Homens que viveram 500 anos depois da profecia de Isaías, ou seja, ainda no tempo do Antigo Testamento, tá bom? Naquele intervalo entre Malaquias e Mateus, 70 eruditos se reuniram e eles fizeram uma interpretação. Então, o judeu de hoje pode até interpretar diferente, como esse professor Responde interpretou. Mas, historicamente, entre confiar na interpretação dele e de 70 eruditos sobre o uso da palavra naquele tempo antigo, eu tenho que confiar mais nos 70 eruditos. Ok? Então, faz sentido você acreditar na profecia de Isaías também pelo que a história diz. É claro que quando o Novo Testamento diz, e nós cremos que a Bíblia é a inspirada palavra de Deus, nós sabemos que é verdade. Mas já que alguns questionam isso, além da verdade bíblica, nós temos também a verdade histórica. Na verdade histórica, aqueles 70 sábios, eles traduziram reconhecendo ali aquele texto de Isaías como virgem. Então, é uma interpretação que deve ser respeitada como evidência histórica. Bom, aí na página 15 eu coloquei para vocês também, como eu estou falando que é um sacrifício infantil, o que se faz, tá bom? No aborto, essa promoção do aborto no mundo, nós temos que botar esses números que eu coloquei aí, coloque eles para a sociedade, para eles verem, né? E no capítulo 2 da revista, esse capítulo 2 ele tem como título A Cultura da Morte. Tá bom? Vocês sabem que criança sacrificada é encontrada aqui entre os incas, astecas, maias, na Europa, entre os cananeus, os fenícios e até na história grega.
Tá bom? O sacrifício infantil, a Bíblia relata, tá bom, que era comum no Antigo Testamento entre os pagãos cananeus, que seguiam a religião da Babilônia. Então eu coloquei um trecho aí da enciclopédia da Bíblia para vocês poderem usar como um documento. Veja o que ela diz. Origem do sacrifício infantil. Em geral, assume-se que o culto a Moloque envolvia sacrifício de crianças que eram jogadas dentro em fogueira. A expressão não darás nenhum para dedicar-se a Moloque, que aparece diversas vezes na Bíblia, em Levítico, 2 Reis e Jeremias, normalmente é interpretada desta maneira por 3 razões. Assume-se que o mesmo ritual é mencionado em 2 Reis 16:3, 21:6, 23:6, Isaías 30:33 e Jeremias 7:31, 19:5 e também Deuteronômio 12:31. Tá bom? Todos esses textos, claro, condenando essa prática de sacrifício infantil. E diz, este ritual é fartamente verificado entre os cananeus, nas evidências tanto dos textos literários quanto de artefatos, ou seja, a arqueologia comprova que entre os cananeus e os fenícios viviam no norte de Canaã, tá ok? E todos eles seguiam a religião da Babilônia. E em terceiro lugar ele diz, enquanto 2 Reis 23:10 nos informa que Josias também profanou a Tofete, incinerador, que está no vale dos filhos de Rinom, para que ninguém queimasse a seu filho ou sua filha como sacrifício a Moloque, porque teve período que os israelitas estavam fazendo esse sacrifício. Alguns casos eles matavam, né, a criança, jogavam ela no fogo para a criança ali morrer, e outros casos dizem que eles pegavam a criança e encostavam na brasa, né, durante uns 10 segundos para queimar muito, e a criança ali chorando, aí tirava aquela criança, ficava com uma marca horrível. Alguns sobreviviam. Quando eles sobreviviam, diz a história que todo mundo começava a reverenciar aquela criança, né? Eles se tornavam líderes de grupos de assaltantes, né, que atacavam, se tornava grupo dizendo que ele tinha consagrado a Moloque, aí tirava, mostrava aquela marca horrível que ele tinha em toda a costa queimada, esse aqui é o sinal de Moloque, e as pessoas tolas, né, começavam a reverenciar, como se aquele homem, ele foi entregue a Moloque quando nasceu, né, mas sobreviveu mesmo assim. Então, isso era comum no mundo antigo. E Jeremias 7:31 diz, edificaram os altos de Tofete, que está no vale do filho de Rinom, para queimarem no fogo a seus filhos e suas filhas. As ligações verbais destas duas passagens são tão próximas que queimar parece ser o equivalente de passar pelo fogo. Tá bom? Então, alguns eles faziam isso, queimava aquela criança, acreditando que isso faria com que a criança seria respeitada no futuro. Alguns sobreviviam e uma grande parte morria, né? E assim teria sido consagrada a Moloque. Bom, o que acontece aqui nos dias de hoje é o mesmo que acontece, o mesmo que acontecia no Antigo Testamento, porque não é normal o ser humano comemorar, eu digo, se entristecer por 24 milhões de abortos até agora, né? Até o dia 22 de julho de 2023, quando eu fiz essa pesquisa. Você tem o site ali, se você for entrar no site, agora já tem um número maior, ok? Bom, para concluir a lição, eu deixei aí na página 19 para vocês, tem a conclusão, né, da revista, e eu comento o seguinte, depois da conclusão em verde. As mães que decidem abortar afirmam, meu corpo, minhas regras. Infelizmente, a criança que está no ventre dessa mãe e terá o seu corpo destruído, não pode dizer o mesmo. O seu corpo em formação é regido pela lei da mãe. E aqui também eu quero encerrar com um exemplo que eu vi na década de 70, que uma experiência que eles fizeram lá nos Estados Unidos, eles pegaram uma microcâmera e eles resolveram filmar um aborto. E um aborto que é chamado aborto com ferro, em que eles colocam ferro e eles pegam, sugam a criança, prendem e puxam a criança.
Então eles colocaram uma microcâmera, conseguiram filmar, e naquelas imagens, quando aquele ferro se aproximava da criança, a filmagem mostrou a criança tentando se esquivar, né, tentando fugir daquele ferro, e acaba que aquele ferro pegou nela. Então, quando sugou, quebrou o pescocinho. Então, depois ele teve que botar um outro aparelho, quebrar a cabeça e sugar os restos da criança, que chamam isso de curetagem, né? Uma imagem que ela foi horrível, e eu me lembro que um médico que era o que mais fazia aborto nos Estados Unidos, ele nunca mais fez aborto quando ele viu aquela criança se esquivando, tentando viver, né? Então, as mulheres que Deus compara o amor delas ao amor dele, ok? Essas mulheres, elas precisam despertar, porque em relação ao feto, elas deveriam ter, vamos dizer, esse mesmo amor que Deus tem pela humanidade. Mas o que o mundo hoje está fazendo? Normalmente as feministas são mulheres que nem querem ter uma criança. Elas dizem lutar pelo bem das mulheres, mas na verdade elas estão causando traumas nas mulheres, coisa que essa mulher infelizmente vai levar essa dor na consciência para o resto da vida, porque é uma vida que está sendo perdida ali, ok?